Bom dia! Aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia sobre produtividade e organização pessoal. E hoje eu vou trocar ideia com você sobre duas palavras. Uma delas é sim e outra é não. O que é mais fácil para você dizer, sim ou não? Antes disso, eu vou conversar com você e tentar exemplificar com alguma história sobre o que é mais fácil você dizer, se é sim ou se é não. E o quanto isso é importante para o seu sistema de gestão do tempo. Eu sempre gosto de usar uma empresa que chama a Apple como exemplo, e para gente que vem da área de TI, às vezes para quem não é de TI assim, não significa muita coisa, mas na realidade eu acho que sim, eu acho que ela significa muita coisa até para quem não mexe com TI. E é um exemplo, assim, ela é um exemplo de empresa, não só a Apple, assim como várias outras, mas a Apple é porque eles buscam muito essa parte do sim ou não dentro da empresa, e você consegue ver isso refletido dentro dos produtos deles. Você consegue perceber como eles falam muito mais não do que sim. E eu vou explicar e vou trocar uma ideia. Até ontem eu tive uma reunião com um casal de amigos nossos aqui, e a gente estava, eles estão reestruturando a empresa, estão juntando lá a empresa para ter uma sociedade, tudo, tá? Eles, na realidade, eles têm duas unidades de empresa e vai juntar tudo numa empresa só, vai entrar um outro sócio. E aí a gente caiu exatamente nesse passo de sim ou não. E dentro da Apple, eles, se você perceber, a Apple matou várias coisas de tecnologia. Antigamente você tinha computador que tinha disquetes. A primeira a tirar os disquetes do computador foi a Apple. Depois a gente veio para o CD, que na realidade ele tocava tudo, né? Ele tocava CD, tocava DVD, mas aí também chegou um ponto que a Apple falou assim, ó, infelizmente esse não é o caminho. A gente ficar com CD, com mídia ótica não vai resolver nosso problema. E aí também tirou o DVD. E quando você fala não para as coisas, você recebe muita crítica. E as pessoas elas não aceitam isso de uma forma tão legal assim. E é difícil realmente. Quando você fala não para uma pessoa, a maioria das vezes você tem que ser bem delicado naquela situação ali para ela conseguir interpretar aquilo. Porque quando você quer organizar o seu tempo, você tem que falar não para muitas coisas. E realmente você tem que ter um jogo de cintura ali, porque às vezes a pessoa quer que você fale assim para ela. Por exemplo, às vezes uma pessoa te pede para fazer alguma coisa, você fala, ó, infelizmente não vai ter como eu fazer isso para você, porque eu tenho outras coisas e não dá para fazer dentro desse prazo. Então, o não é muito importante. E se você falar só sim, só sim, só sim, só sim, você nunca vai conseguir se organizar. Até a história de um vídeo que eu falei anteriormente, onde se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Essa é uma frase do Jerônimo Telmo, é um cara que de vez em quando eu vejo nos vídeos dele. E aí, voltando à história da Apple. A Apple ela matou o disquete, ela matou o CD, e hoje ela está matando as entradas USB do computador. Ela acredita que nós vamos chegar numa era, e nós estamos chegando num ponto que as pessoas não vão precisar mais de dispositivo para dispositivo móvel ali, né, removível, na realidade, para acessar o computador, como pendrive, HD externo, essas coisas. Então, tudo vai ser sem fio e tudo vai ser pela internet. Então, se você pegar um notebook da Apple hoje, ela tem uma única porta USB. E isso, para as pessoas que escutam isso da Apple, que vê ela falando, não, eu vi vários reviews e vi várias pessoas comentando sobre isso, dizendo que a Apple está ficando louca, como que você paga 10 mil reais no notebook e esse notebook não tem mais que uma entrada USB. Então, assim, historicamente, o falar não é complicado, porque as pessoas às vezes não estão prontas para aceitar aquilo. E na história do que aconteceu com esse casal de amigo nosso que estava ontem, eu tenho uma reunião com eles semanal, eles estão precisando, eles têm uma unidade aqui em Goiânia e tem uma unidade da empresa no interior de Goiás. E eles querem juntar isso. Eles têm um outro sócio nessa unidade do interior e nessa unidade que eles têm aqui são eles dois só. E eles vão juntar isso. E aí a gente conversou muito, a reunião foi de mais ou menos uma hora. Aí a gente conversando, tudo, ela me perguntou. Eu falei, olha, pelo que eu vejo, que eu estou acompanhando, né, ajudando eles a fazerem algumas planilhas lá, algumas coisas, no que eu posso, né, não sou um expert em administração de empresa, mas o que eu posso eu ajudo. Aí eu falei, olha, o que eu vejo para vocês de principal problema, assim, que uma das coisas que, se fosse no meu lugar, eu faria, seria dar uma enxugada nas coisas, seria eu focar mais em um determinado assunto. E em questão, foi exatamente saber quem que era o cliente e o público-alvo deles, que isso aí era um negócio meio em aberto. Aí a gente começou a conversar tudo, aí eles falaram, mas a gente... Porque eles entenderam que eu queria enxugar a quantidade de produtos. Também é importante enxugar a quantidade de produtos, mas eles entenderam que eu queria enxugar
os produtos, e na realidade não, na realidade seria focar mais na pessoa que compra dele, para você conseguir mais resultado com isso. Porque eu sempre conto a história do pato, né? Se o pato ele não anda bem, ele não voa bem e ele não nada bem, né? Ele não anda bem, não nada bem e não voa bem. É isso mesmo. Porque ele quer fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então, quando você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, acho que ontem ou antes de ontem também, uns vídeos para trás aí eu fiz sobre eu fazer várias coisas ali no café da manhã. E aí a gente chegou nesse impasse. Aí a gente falando dessa história de pessoas que, do público-alvo deles dentro da empresa, eu falei, ó, infelizmente você vai ter que falar não para algum tipo de pessoa. Aí ela falou assim, mas vamos supor que tem um cliente que chegou aqui na loja e esse cliente já está aqui, já quer fazer a venda, mas é um cara que quer só um cartão. Eu falei, ó, infelizmente se não for o seu público-alvo, se não for a pessoa que você quer, você tem que aprender a falar não, porque o tempo que você vai perder para tratar esse cliente, seria muito melhor você estar gastando tempo com as empresas, que é o seu público-alvo, que são os donos de empresas, as pessoas que compram de empresa, que vai te gerar muito mais coisa. E eu já vi algumas pessoas falando que isso em negócio chama-se custo de oportunidade. O custo da oportunidade para ele estar ali e conseguir fazer uma venda para o público-alvo dele, para quem realmente interessa, e não ficar gastando tempo com coisas que não dá muito resultado. Que é a história também do secar o lago e o jacaré, que tem um outro vídeo que eu falo sobre essa história. É isso aí o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.